Bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos aqui na nossa escola bíblica. Agradecer a Deus por mais uma escola, por mais um dia que o Senhor está nos dando. Nós vamos começar orando. Nós temos aqui uns pedidos de oração que nos chegaram. Nós temos a dona Marli, uma jovem senhora que está passando por alguns problemas na família, perdas também que ela teve na família e pede oração. Estaremos orando por ela. Temos também uma senhora que é tia da Marivalda, que também pede oração, que Deus possa estar abençoando. Temos a Diceia, moradora de Campo do Coelho, a qual também está passando por alguns problemas de enfermidade. Nós estaremos orando por ela. Oremos pela irmã Gesilda, pela dona Ione, pela dona Germa, por dona Delvira, por dona Nilza, pela irmã Francisca. Oremos também pela igreja, pela saúde física e emocional da nossa igreja. Que Deus possa nos dar força, irmãos? Paciência, possa nos dar sabedoria nesse momento delicado que nós estamos vivendo. Que Deus possa nos ajudar. Oramos pelos governantes, orarmos também pelos afastados, que Deus possa estar nesse momento que nós estamos enfrentando, possa incomodar aqueles que estão afastados da igreja, afastados também do Senhor, que eles possam ser incomodados pelo Espírito Santo de Deus a voltarem para a igreja, estarem desejosos em reunir na casa do Senhor. Nós também temos nossos aniversariantes. Essa semana que se inicia hoje, domingo, a minha esposa faz aniversário, Daniela, dia 3. O Murilo também faz aniversário, dia 3. Filho de Flávio, de Maxwell. Oremos também pela vida do Murilo. Casamento também, aniversário de casamento, a irmã Raquel, o irmão Márcio também hoje faz aniversário de casamento. Agradecemos a Deus pela vida desse casal. E orarmos também pela vida do irmão Joaquim, que faz aniversário, agora dia 8. E também a irmã Rose, também que faz aniversário dia 8. Então vamos orar, pegar diante de Deus esses nomes, que Deus possa estar abençoando. Pai de amor, nós estamos na Tua presença, nós queremos Te agradecer as bênçãos recebidas, agradecer, ó Deus, por essa escola bíblica, que o Senhor fale aos nossos corações, agradecer pelos nossos aniversariantes. Daniela, ó Deus, cuide da Tua serva, abençoe sua vida. Também o Murilo, ó Deus, cuide daquela criança, o seu crescimento físico, emocional, também espiritual. A irmã Rose, o irmão Joaquim, que o Senhor possa também estar abençoando, teu servo, sustentando também a irmã Rose, cuidando dela. Também, ó Deus, aniversário de casamento, nós agradecemos pela vida do irmão Márcio, da irmã Raquel. Abençoe teus servos ali, aquela união, fortalecendo. Abençoe também, ó Deus, o fruto daquela união que é a Sara. Cuide, ó Deus, daquela família. Também rogamos, ó Deus, por dona Marli, que o Senhor tenha misericórdia dela. Por dona Diceia também, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando. Também, ó Deus, cuidando da tia da Marivalda, que o Senhor tenha misericórdia dela. Somos gratos, ó Deus, pela recuperação também da Isabela, filha da irmã Joseli, do irmão Genilson. Continue cuidando e sustentando a saúde da Isabela. Também, ó Deus, nós te pedimos pela irmã Delvira, por dona Ione, irmã Gesilda, pela dona Germa, por dona Nilza. O Senhor abençoe, ó Deus, as tuas servas, dando saúde a elas. Também, ó Deus, nós suplicamos pela nossa igreja. Cuide da nossa igreja, Deus. Visite cada família, sustenta, ó Deus, cada lar. Que não falte o pão de cada dia, ó Deus, que não falte a tua paz, a tua direção, a tua sabedoria, ó Pai, sobre cada família da nossa igreja. Pedimos por aqueles que estão afastados, que o Senhor tenha misericórdia deles, que eles possam, ó Deus, ter o desejo de retornar à sua casa, saber, ó Pai, que eles são importantes, ó Deus, para a tua igreja, que eles possam ser incomodados pelo teu Santo Espírito a estar em comunhão contigo e também com a tua igreja. Pedimos pelos governantes, abençoe, dê direção a eles, sabedoria a eles, ó Deus. E somos gratos. Muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado.
em meio a tantas situações difíceis que nós estamos enfrentando, a tua graça e a tua misericórdia, ó Deus, tem nos sustentado. E somos gratos, ó Deus, por tudo isso. Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos estar estudando a lição número 5, que é o discípulo e a igreja. E nós temos como texto base Mateus 16, o versículo 18. Abra então sua Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 16, o versículo 18, que diz o seguinte: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A lição de hoje é o discípulo e a igreja. E quais são os objetivos desse estudo? Identificar dois sentidos fundamentais da palavra igreja no Novo Testamento. Segundo, descrever os diversos significados de igreja como congregação. Terceiro, identificar a origem da igreja e seus oficiais. Quarto, identificar a missão primordial da igreja. Quinto, descrever o desempenho da igreja como agente de reconciliação. A ênfase está no grupo de crentes em Cristo batizados e que se reúnem para adoração, companheirismo e serviço cristão. Outras vezes a palavra igreja é usada para descrever todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Em nosso estudo, vamos nos preocupar com a igreja no sentido de congregação. Ali, ele deve encontrar os recursos para crescer até a estatura de varão perfeito. Então, a igreja somos nós. Nós nos reunimos em um templo, em um local, para adoração, para comunhão, para pregação da palavra, para louvar a Deus. E logo após aquele momento de reunião, nós nos espalhamos. E ali nós representamos a igreja. Na sua casa, você é um representante da igreja de Cristo. No seu trabalho, na escola, você também é um representante de Cristo. Então, nós somos a igreja. Nós somos a nação santa, o sacerdócio real, a casa espiritual. Hoje à noite vamos falar um pouco sobre isso, da casa espiritual. Então, nós somos essa casa. E essa casa, então, ela se reúne determinados dias da semana, para nós estarmos em comunhão e ali aprendemos da palavra de Deus, temos um culto coletivo. E acabando esse culto, nós nos espalhamos. O momento que nós estamos vivendo, nós não estamos tendo esse privilégio ainda de nos reunirmos, Nós estamos aí nas suas casas, estamos espalhados. Mas nós somos igreja. Nós somos igreja. Você é a igreja aí na sua casa. Você representa a igreja de Cristo aí na sua casa, no seu trabalho. Você também é um representante de Cristo. O que é uma igreja? A igreja é um grupo de companheirismo. Baseado em Atos 2,42, diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quando o apóstolo Pedro, ele pregou aquele sermão ali na festa de Pentecostes, no dia de Pentecostes, ali quase 3.000 almas se converteram, e ali mesmo no capítulo 2, nos versículos 42 a 47, começa então a igreja, É claro que a igreja, ela sempre existiu e Cristo é o instituitor da igreja, ele instituiu a igreja, Ele fala isso com Pedro. Pedro não é o dono da igreja, é Cristo que é o dono da igreja. Através de Pedro se iniciou então a igreja, mas Cristo, ele instituiu a igreja, não é isso? Mas o que é uma igreja? Ela é um grupo de companheirismo. Deve haver na igreja comunhão, deve haver oração e também deve haver solidariedade. Nos momentos que nós estamos vivendo, irmãos, a igreja precisa também se apresentar na ação social,
Esse é um momento que não só a nossa igreja, mas todas as igrejas deveriam estar apresentando, se identificando então como igreja de Cristo na ação social, sendo solidária. Agora, essa ação social não é somente você chegar e dar uma cesta básica, mas também você se apresentar como apoio na área espiritual, na área emocional. Quantas pessoas estão passando por problemas emocionais em virtude dessa situação que nós estamos vivendo? Então a igreja, ela é fundamental nesse momento. Você pode ajudar alguém que está passando por algum problema emocional. Uma ligação, mandando uma mensagem, pelo zap, mandando ali uma palavra, um versículo bíblico. Você está ali ajudando, está colaborando, contribuindo para a melhora daquela pessoa. Então a igreja é isso. A igreja, ela é um grupo de companheirismo, aonde ela vive em comunhão, está em comunhão, no partir do pão e também nas orações. É interessante que o texto começa na perseverança na doutrina dos apóstolos. Ou seja, naquela época os apóstolos pregavam o evangelho. Então a igreja, ela foi constituída tendo como base a perseverança no ensino dos apóstolos. Hoje nós temos a palavra de Deus. Então nós devemos perseverar nos ensinos da palavra de Deus. E ali então nos ajudar, nos fortalecer a cada dia. Segundo, o que é uma igreja? Além de ser um grupo de companheirismo, ela deve ser também, ela é um corpo. O corpo humano é formado de várias partes, basicamente cabeça, tronco e membros. Mas nenhuma dessas partes tem vida própria ou independente uma da outra. Todas trabalham juntas. Assim acontece na igreja. Existem muitos diferentes membros, mas todos trabalham juntos sob a liderança do Espírito Santo. Colossenses 1,18 diz que o corpo é a igreja e a cabeça do corpo é Cristo. Então, além da igreja ser um grupo de companheirismo, ela também é um corpo, tendo a cabeça, Jesus Cristo, e nós somos o corpo. Nós somos os membros em particular. E todo membro, irmão, ele é importante. Todo membro da igreja, ele é importante. Todo membro do corpo, ele é importante. Paulo fala do olho, fala da orelha, fala da boca, fala do pé, fala da mão, lá em Coríntios. Então, ele mostra ali a importância de cada membro. A igreja, por ser o corpo de Cristo, ela deve valorizar e cuidar de cada membro. A igreja não pode ser apenas um grupinho. Esse grupo aí, ele faz tudo na igreja. Não, a igreja é um corpo e cada membro tem a sua utilidade, tem a sua particularidade. E por ter a sua particularidade, ele precisa ser cuidado, cada membro precisa ser cuidado de maneira diferente. Sempre tendo a cabeça Jesus Cristo. Ele é o cabeça. E nós somos o corpo, somos os membros em particular. Lá no primeiro ponto, o que é uma igreja, eu acabei esquecendo aqui de ler um texto da Bíblia que eu marquei, Romanos 12, o versículo 10. Romanos 12, o versículo 10. Diz o seguinte, Romanos 12, o versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. A palavra honra aqui no sentido de respeito, respeitar uns aos outros. Ele fala aqui da nova vida, a nova vida em Cristo, versos 1 e 2, depois fala do uso dos dons espirituais e depois fala das virtudes, como nós devemos nos comportar como igreja. E no versículo 10, que nós lemos em Romanos 12, diz que nós devemos amar uns aos outros, cordialmente, preferindo respeitar uns aos outros. Irmãos, dentro de uma igreja,
não pode existir competição, não pode existir rixas, discórdias. Não deve existir isso. Por ser um corpo de Cristo, ela precisa estar em comunhão com o cabeça do corpo que é Cristo. Não dá para o tronco sair sozinho fazendo as coisas. Não dá para algum membro chegar e fazer as coisas sozinho. Precisa de direção. E a cabeça é Jesus Cristo. Então nós caminhamos como corpo de Cristo, direcionadas pelo Espírito Santo de Deus, que é o cabeça da igreja. Né? E o cabeça nos orienta o quê? A nós amarmos uns aos outros, a nós respeitarmos uns aos outros, a nós ajudarmos uns aos outros. Aqui nesse texto fala: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. A igreja ela precisa ter essa sensibilidade. Se algum irmão está faltoso, está desanimado, a igreja precisa se unir, se juntar e visitar esse irmão, se preocupar com esse irmão. Às vezes eu não consigo entender como uma pessoa às vezes fica tanto tempo fora da igreja e ela não recebe uma visita, não recebe um telefonema, não recebe uma palavra de amor, uma palavra de motivação. Nós, como igreja, precisamos visitar uns aos outros. Eu tenho falado isso na igreja. Nós, como igreja, precisamos visitar uns aos outros. A igreja é esse lugar de refúgio. Então, se a gente vê algum irmão distante, né, se algum membro do nosso corpo está machucado ou está ferido, todo o corpo sente. Paulo fala sobre isso, todo o corpo sente. Se aquele dedinho miudinho, pequenininho, ele está machucado, aquilo incomoda de você colocar uma meia, incomoda de você colocar um sapato. Você sente, todo o corpo sente. Então assim também é dentro da igreja. A gente precisa se preocupar uns com os outros. Romanos 12:10 fala sobre isso. Esse momento, irmãos, esse momento de isolamento, de distanciamento social, você, como membro da igreja, deve ligar para uma outra pessoa da igreja. Ou se às vezes não é só da igreja, mas algum familiar seu, algum membro de uma outra igreja, algum amigo seu, que às vezes você não tem tido notícia dele, procure conversar com ele, faça uma ligação, converse com ele, mande uma mensagem: olha, estou orando por você, como você está? Eu tenho orado por você, hoje pela manhã eu orei por você. Isso é muito bom, irmãos. De nada adianta a gente ter um discurso muito bonito na palavra, no louvor, se nós não vivemos isso. A igreja é esse grupo de companheirismo e nós somos um corpo. E todo corpo bem ajustado é para a glória de Deus. E para ser glória de Deus, eu preciso estar em sintonia com Cristo e também uns com os outros. O membro machucado, o membro ferido, o membro faltoso, eu devo observar isso. Eu devo me preocupar com isso. Isso não é só função pastoral, não é só função dos presbíteros, dos diáconos da igreja. Isso é função de toda a igreja. Quando Paulo diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, mostra que é função de toda a igreja. Terceiro, o que é uma igreja? Templo espiritual. A igreja, o templo de Deus, é espiritual, formada por homens e mulheres que foram regenerados pelo Espírito Santo. 1 Pedro 2, o verso 5, fala que são aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. São pedras vivas, mencionadas pelo apóstolo Pedro. Então nós somos essas pedras vivas. Nós somos o templo de Deus. Nós temos um templo de madeira, né? Nossa igreja é de madeira, um templo de madeira muito bonito. E ali nós entramos, nos reunimos ali, louvamos, oramos, ouvimos a palavra de Deus, nos confraternizamos, estamos em comunhão uns com os outros, mas nós depois nos espalhamos e continuamos sendo igreja, templo de Deus, templo espiritual, casa de oração, pedras vivas. Jesus
nos lavou no sangue do Cordeiro. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, casa espiritual somos nós, templo do Espírito Santo, regenerados e convictos para servir e glorificar a Deus. Hoje Deus habita conosco na igreja do Novo Testamento. Todos os discípulos são sacerdotes. Então nós temos livre acesso a Deus. Livre acesso a Deus. Eu não preciso de ter uma pessoa para poder orar por mim, para ele então orar por mim e levar essas orações até Deus. Não, eu posso ir diretamente a Deus. No Velho Testamento nós vemos que tínhamos os sacerdotes, né? Tínhamos os profetas que intermediavam isso. Jesus Cristo, naquela cruz, rasgou-se o véu, e aí nós temos livre acesso a Ele. Livre acesso a Ele. E ali nós invocamos o nome dele e pedimos para que nos ajude. É claro que nós precisamos orar uns pelos outros, e é claro também que precisamos uns dos outros. Então eu posso compartilhar o meu pedido com a minha esposa, eu posso compartilhar o meu pedido com o irmão da igreja, ele pode compartilhar um pedido comigo, mas eu também posso e devo e preciso, necessito ir diretamente a Deus e ali invocar o nome dele, orar, pedir a ele. Ele fala isso lá no Sermão da Bem-aventurança, né? Ali em Mateus 5, 6 e 7, ele fala que você deve orar, entrar no seu quarto, fechar a porta do seu quarto e ele conversar com Deus, né? Então ele fala isso. Nós temos esse livre acesso, por sermos casa espiritual, temos esse livre acesso para chegar a Jesus. Ao ler o livro de Levítico, você verifica que os sacerdotes ofereciam sacrifícios a Deus pelo povo e por si mesmo. Uma vez que cada crente é um sacerdote do templo espiritual, que é a igreja, é muito natural que você fique a se interrogar a respeito do sacrifício que deve e pode oferecer. A Bíblia nos orienta a esse respeito. Então agora vamos falar a questão dos sacrifícios, né? Uma vez que nós já somos templo espiritual, já somos casa espiritual, que tipo de sacrifício que eu devo apresentar para Deus? Hebreus 10, 12 responde isso para nós. Hebreus, abra sua Bíblia lá em Hebreus 10, o versículo 12, diz o seguinte, Hebreus 10, 12. Hebreus 10, 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então, ele fez sacrifício por nós. Agora, Hebreus 13, 15, fala que nós devemos também oferecer a ele o sacrifício de louvor. Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, o sacrifício que nós devemos oferecer a Deus, baseado no texto de Hebreus 13, 15, e esse sacrifício é o sacrifício de louvor, ou seja, fazer da nossa boca, dos nossos lábios, uma adoração, bendizer o nome de Deus. Salmo 103, o verso 1 fala: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim possa bendizer o seu santo nome. Bendizer é exaltar, é glorificar, é louvar a Deus. Louve a Deus e tudo que há em mim possa louvar o seu santo nome. Então, o sacrifício que nós precisamos sempre oferecer a Deus é o sacrifício de louvor. Ou seja, de você louvar a Deus, bendizer a Deus. Agora, esse louvar a Deus não é só você cantar na igreja. Porque você vai dizer assim: ah, pastor, mas eu não sei cantar, eu não sei lá na frente cantar. Não, esse louvar a Deus é todo dia, bendizer a Ele, é a sua atitude, é não falar palavras torpes, palavras nojentas, maledicência, não falar palavrões, mas usar a sua língua para glorificar e exaltar a Deus. Esse é o sacrifício de louvor.
Hebreus 13,16 fala de outro, sacrifício também de boas obras, ou seja, as suas ações. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se agrada, Deus se compraz. Então, um outro sacrifício também que precisamos realizar é o sacrifício das boas ações. E essas boas ações não é simplesmente você chegar e dar uma cesta básica a alguém, né? Você pegar uma pessoa e ajudar ela a atravessar o sinal, um velhinho, uma pessoa de idade, você ajudar ali a atravessar aquela rua. Não é só isso. Isso também é uma boa ação e deve ser feito. Mas vai além disso, são práticas. Tiago fala que a fé sem obras, ela é morta. Se eu tenho fé em Deus, eu preciso praticar essa fé, agir de maneira agradável a Deus. Esse é o sacrifício que o autor de Hebreus fala, a prática do bem, a mútua cooperação, as ações, as boas ações. Então esse é o sacrifício que Deus exige de nós, o sacrifício de louvor e o sacrifício também das boas obras, das ações. O sacrifício de uma vida dedicada a Deus. Esta é a mensagem de Romanos 12, 1 e 2. A vida do crente deve ser entregue totalmente nas mãos de Deus. E aí ele diz lá em Romanos 12, 1 e 2, né? Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, o que é uma igreja, no terceiro ponto, é um templo espiritual, é nesse sentido. É nós apresentarmos a nossa vida de maneira santa e que agrade a Deus. Mas quem vai me ajudar a isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo vai te ajudar. As obras reveladoras do Espírito Santo irá nos conduzir, nos orientar a cada dia. O que eu preciso é querer mudar. O que eu preciso é buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Então eu preciso buscar Deus. Eu necessito de Deus. Se eu quero ser igreja, ou se eu quero fazer parte do corpo de Cristo, eu preciso pedir a Ele, Senhor, que o Senhor possa me moldar, me usar, né? Que o Senhor possa criar em mim um coração puro, um espírito reto, que o Senhor possa, ó Deus, sondar o meu coração e ver se há em mim algum caminho mau e tira esse caminho mau e que eu possa fazer da minha vida uma vida no altar de Deus. Ser igreja, além de ser um grupo de companheirismo, além de ser um corpo, ela também é templo espiritual, casa espiritual, e para ser casa espiritual, ela precisa exercer um sacrifício de louvor, de boas obras e também uma vida dedicada a Deus, o sacrifício de uma vida dedicada a Deus. Ele fala também aqui, irmãos, da origem da igreja. É importante notar o seguinte, que Jesus é o instituidor da igreja. Já falei isso. Ele instituiu a igreja, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja. A igreja está em processo de edificação. Então Cristo está edificando, construindo a igreja, a estatura de varão perfeito na glória. Mas aqui nós estamos sendo edificados, sendo construídos. Ele é a pedra principal, né? Ele é o fundamento principal, Ele é a cabeça da igreja e nós somos os membros em particular, somos o corpo. A igreja, por ser de origem divina, não poderá ser destruída. Não poderá. Não tem como destruir a igreja. As portas do inferno, nós lemos, não prevalecerão contra ela. Por mais investidas que Satanás queira dar, mas não se pode destruir a igreja de Cristo. Não se pode destruir um crente em Jesus Cristo. Não se pode matar um crente em Jesus Cristo. O crente ele pode sofrer, passar por muitas privações, muitas humilhações, mas um crente não se pode destruir. Um texto muito importante, me veio na cabeça agora, é Coríntios. Eu até tenho lido esse texto nas visitas, nos aconselhamentos, que às vezes nós temos feito. Deixa eu ver se eu consigo encontrar ele aqui.
ele é 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos ver se eu consigo encontrar ele aqui, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 4, achei. Versículo 8 e 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, admirados, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Esse texto é fantástico, né? Esse final aqui fala que o crente ele pode ser abatido, né? Ele pode ficar admirado, ele pode passar por várias tribulações, mas ele não é desamparado e também não é destruído. Não é. A igreja de Cristo não tem como destruir a igreja de Cristo. Pode perseguir a igreja de Cristo, pode tentar abater a igreja de Cristo, pode tentar trazer tribulações à igreja de Cristo, mas ela não é destruída, ela não é desamparada, porque Cristo é o nosso refúgio, nosso socorro, a nossa fortaleza. Então, em meio a essa situação que nós estamos vivendo, querido irmão, você que faz parte da igreja de Cristo, você não pode ser destruído. Não pode ser destruído. E você também não está sendo desamparado em nenhum momento. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Creia em Jesus Cristo e no poder da sua palavra. Creia que Ele está no controle de todas as coisas. Confie nele. A igreja de Cristo, as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. E quando fala nas portas do inferno também, fala que a igreja é um local de pregação da palavra. Não de teatrismo, né? Não de situações que às vezes a gente vê por aí, que é mais um show, é mais um comércio do que a igreja de Cristo. Então, quando fala que as portas do inferno prevalecerão contra ela, não fala só das batalhas da vida, mas fala também da santidade que deve ser vivida na igreja de Cristo. Você é uma casa espiritual, você é templo espiritual, você é templo do Espírito Santo. Então viva de acordo com a vontade de Deus. Tenha uma vida dedicada a Deus. Os oficiais da igreja. Nós temos os oficiais. Aí nós temos o pastor, né, o ancião, né, o bispo. A palavra ancião significa alguém respeitado, experimentado, que pode aconselhar. Bispo quer dizer alguém que cuida dos outros, que supervisiona e dirige o trabalho. Já a palavra pastor designa aquele que cuida das ovelhas. Então a Bíblia cita esses 3 nomes, ancião, bispo e pastor, para os oficiais da igreja. Temos também o diácono. O diácono significa ministro ou servo. É aquele também que deve ajudar os pastores em todas as atividades da igreja. Tito fala sobre esse presbítero, né? Fala sobre as características desse homem, desse bispo, desse ancião, desse pastor. E também fala também, né, dos diáconos, mas vamos ler primeiro falando sobre o pastor. Tito, capítulo 1, versículo 6 a 9. Tito, capítulo 1, versículos 6 a 9. Diz o seguinte: as qualificações do ministro. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Então, esses são os critérios para um bispo, para o pastor, para aquele que é líder na igreja. Ele precisa ser marido de uma só mulher. Ele precisa ser uma pessoa irrepreensível, filhos crentes, filhos subordinados a ele. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de corpo e ganância.
Então, olha as virtudes que o bispo, que o pastor precisa ter. Ser uma pessoa humilde, uma pessoa comprometida com a palavra, não espancador, né? Ele deve ser uma pessoa que não deve beber um beberrão, não deve beber vinho, não deve beber cerveja, né? A gente precisa, como líder da igreja, irmão, precisa ter uma boa conduta, um bom exemplo. E esse texto mostra isso para nós. Não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, não violento, nem cobiçoso por ganância, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Então é aquele homem irrepreensível. Por isso que hoje, irmãos, a gente vê muitos pastores sendo consagrados que não têm essas virtudes que a Bíblia recomenda. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. E as igrejas estão sendo levantadas, sendo edificadas, e tendo uma liderança frouxa, uma liderança fraca, uma liderança que não está comprometida com a palavra de Deus. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Esteja orando pelos seus líderes, e não só pelo seu líder, mas esteja orando pela igreja, para que levante líderes fiéis e comprometidos com a palavra de Deus. Uma liderança envolvida com a palavra, uma liderança que olhe para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Um pastor, um servo de Deus, ele deve ser exemplo. Deus o colocou ali para liderar o seu rebanho. O rebanho é dele, o rebanho é de Cristo. E a gente vê o mercenário, quando vê o lobo vindo, ele foge, né? E o servo de Deus, o líder, ele enfrenta aquele lobo ali, em nome de Jesus, e ele derrota aquele lobo ali. Agora, o mercenário, ele foge, ele não tem a coragem de enfrentar as situações. Ele começa a culpar a igreja, começa a culpar uma série de coisas. Então, oremos para que Deus possa levantar líderes fiéis segundo a palavra do Senhor. Assim também como o diácono. Nós temos também a recomendação dele lá em Atos, no capítulo 6, o versículo 3. Atos 6, o versículo 3, que diz: Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e da sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Qual serviço? Os órfãos e as viúvas, na visitação, no apoio. O diácono, ele não foi consagrado apenas para poder servir a ceia, no dia de ceia, na celebração da Santa Ceia. O diácono foi consagrado, ele foi separado para estar ajudando a visitar os órfãos e as viúvas. Ele foi consagrado para ajudar os pastores nas atividades da igreja, com as suas experiências, com o conhecimento que Deus deu, com o dom que Deus deu. Ele tem essa responsabilidade, ajudar o pastor nas atividades da igreja. Então nós temos isso, irmãos, né? Esses são os oficiais da igreja. Agora, para nós estarmos encerrando, qual é a missão da igreja? Como corpo de Cristo, a igreja deve ser notada por uma vida de serviço aos outros. Dominados pelo amor, os membros da nova comunidade devem promover a adoração, o ensino e a evangelização. Essas são as 3 qualidades de uma igreja de Cristo, né? Ou são os 3 desafios também da igreja de Cristo. Ela deve promover a adoração bíblica, a adoração comprometida com a palavra, o ensino bíblico e também a evangelização. A missão da nova comunidade é pregar a palavra. A missão da nova comunidade é levar a palavra de reconciliação. O que seria essa palavra de reconciliação que nós vemos lá em 2 Coríntios 5, 18 a 20? É aquele que ainda não está ou não conhece a palavra de Deus. É aquele que ainda vive no mundo. E aí ele vai conhecer Cristo. E aí Cristo vai reconciliá-lo com ele.
E a igreja é essa ponte que leva a mensagem e leva a palavra de reconciliação àqueles que ainda estão perdidos. A missão da igreja é essa. Irmãos, a gente não deve ficar brigando por muitas coisas. A nossa briga maior é com Satanás. E a nossa briga maior é para que nós levemos a palavra de Deus àqueles que precisam de Cristo. Eu não devo ficar brigando ou saindo da igreja por motivos pequenos, banais. O meu motivo maior é pregar a palavra. A missão da nova comunidade é levar essa palavra de reconciliação. Eu quero concluir aqui esse estudo de hoje dizendo o seguinte para você. Eu não sei como é que você está, se você está em comunhão com a sua igreja, né? Porque eu não falo aqui só para os membros da igreja. Há outras pessoas que estão inscritas no nosso canal, que são de outras igrejas, enfim. O que eu quero dizer é que você possa amar a sua igreja. Ame o seu pastor, ame a sua igreja, proteja a sua igreja das ciladas de Satanás. E lembre-se também, você é casa espiritual, você é templo do Espírito Santo, então se comporte, apresente sacrifícios de louvor a Cristo, sacrifícios de boas obras e tenha uma vida dedicada a Deus. E a sua missão é evangelização. Vai ser muito triste se chegar a uma certa idade e não ganhar ninguém para Jesus, não ter evangelizado ninguém, não ter falado para ninguém de Jesus. A sua missão agora como igreja, a sua missão agora como nova criatura é levar outras pessoas para Cristo. Você não tem a obrigação de converter ninguém. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas você tem, junto comigo, nós temos a obrigação de pregar a palavra. Eu gosto muito daquele texto de Ezequiel 2, quando Ezequiel é convocado a pregar a palavra. Quer ouçam, quer deixam de ouvir, mas irão saber que no meio deles teve um profeta. Ezequiel capítulo 2, versos de 1 a 9, fala sobre isso. Então, você é um profeta, você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, para evangelizar, para pregar a palavra de Deus. Anuncie, anuncie. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. A missão da nova comunidade é, além da pregação, da adoração, é a evangelização. É pregar a palavra, anunciar que Jesus Cristo está voltando, que Jesus Cristo vai vir e que nós precisamos aceitá-lo enquanto estamos aqui. Amém? Graças a Deus chegamos ao final da nossa escola bíblica. Quero agradecer a todos que estiveram assistindo, né, e que Deus nos ajude a nós continuarmos pregando a palavra de Deus. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado por esse estudo, por essa escola bíblica, onde fala, Deus, da igreja, a igreja que o Senhor instituiu, que o Senhor, Deus, fundou a igreja. O Senhor é o cabeça da igreja, nós somos o corpo, somos os membros em particular. Então nos ajude, Deus, a vivermos em comunhão uns com os outros e também contigo. Nos ajude também, ó Deus, a nós oferecermos um sacrifício de louvor, um sacrifício, ó Deus, de boas obras, de boas ações e uma vida dedicada à Tua palavra. Ó Deus, e se tem algum membro do corpo de Cristo que está ferido, está machucado por alguma situação, que nós possamos nos sensibilizar e, ó Deus, e levar a Tua palavra que cura, que restaura. Estarmos, ó Deus, preocupados com os membros da nossa igreja. E possamos, ó Deus, visitar uns aos outros, possamos, em meio às vezes a algumas restrições que temos, mas que possamos, ó Deus, atualmente temos essas restrições, mas que possamos também, ó Deus, enviar mensagens, ligar para aquele membro, dizer o quanto que está sentindo a falta dele naquele momento, o quanto que ele é importante para a tua igreja. Ó Deus, faça com que a nossa igreja de Campo do Coelho tenha essa visão, ó Deus, de igreja, essa visão, ó Deus, que o Senhor deixou para nós através da tua santa palavra. Muito obrigado, ó Deus, e que a nossa missão é a evangelização e que possamos pregar a tempo e fora de tempo.
Fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Um grande abraço para você.